Existe uma história que os bastidores da música brasileira sussurram há mais de 50 anos. Uma história que nunca foi confirmada, mas que se recusa a morrer. É sobre Roberto Carlos, o homem que conquistou o coração de milhões de mulheres, mas que talvez tenha perdido o único amor verdadeiro de sua vida por causa da fama. Ela era linda, talentosa, famosa. E por algum motivo que ninguém consegue explicar completamente, esse amor precisou ser escondido das câmeras, dos jornais, do mundo inteiro. Até hoje, décadas depois, quando alguém menciona o nome dela perto de quem viveu aquela época, os olhos brilham com um misto de nostalgia e mistério. Será que foi real? Será que foi apenas mais uma lenda criada pela imprensa sensacionalista? Ou será que estamos diante do maior segredo romântico da música brasileira? Para entender essa história, precisamos voltar no tempo. Estamos nos anos 60 e 70, quando Roberto Carlos não era apenas um cantor, mas um fenômeno cultural. O Brasil vivia uma efervescência musical única. A Jovem Guarda revolucionava o que significava ser jovem no país, e Roberto Carlos era o rei absoluto desse movimento. Imagine a pressão. Cada movimento dele era analisado, cada olhar era fotografado, cada palavra era interpretada. Ele não podia simplesmente ser um homem apaixonado. Ele era um produto, uma marca, um símbolo que pertencia ao público tanto quanto a si mesmo. Os empresários controlavam sua imagem com mão de ferro. As gravadoras ditavam até mesmo com quem ele podia ou não podia ser visto publicamente. Qualquer romance mal calculado poderia destruir não apenas sua carreira, mas toda a indústria que crescera ao seu redor. Nesse contexto sufocante, Roberto Carlos conheceu várias mulheres marcantes. Nice, sua primeira esposa, viveu com ele um amor genuíno, mas que começou praticamente às escondidas. Eles se casaram em segredo, longe dos holofotes, porque mesmo um relacionamento sério podia ser visto como uma ameaça à sua imagem de galã disponível. Miriam Rios, atriz talentosa e mulher de personalidade forte, viveu um relacionamento assumido com Roberto anos mais tarde. Muitos dizem que ela foi o grande amor da vida dele, a mulher que realmente entendeu sua alma artística. Wanderleia, companheira de palco e de sonhos, foi por muito tempo apontada como a mulher que ele nunca conseguiu esquecer. Mas entre todas essas mulheres conhecidas, havia uma que permaneceu sempre nas sombras, sempre nas entrelinhas, sempre no território perigoso dos dizem que. Os rumores começaram em meados dos anos 60. Pessoas próximas ao círculo íntimo de Roberto Carlos sussurravam sobre uma mulher que aparecia nos estúdios, que estava presente nos bastidores dos shows, que era vista entrando e saindo discretamente dos hotéis onde ele se hospedava durante as turnês. Ela não era uma fã qualquer. Era uma artista respeitada, uma mulher que tinha sua própria carreira, sua própria fama, suas próprias razões para querer manter a discrição. O que tornava tudo ainda mais intrigante é que ela nunca dava entrevista sobre Roberto Carlos. Nunca confirmava nem negava os boatos. Nunca usava essa suposta ligação para promover sua própria carreira. Pelo contrário, parecia fazer de tudo para desviar o assunto sempre que alguém tentava conectar os dois nomes. As evidências eram sutis, mas persistentes. Fotógrafos flagravam olhares que duravam mais do que deveriam. Jornalistas notavam que ela sempre estava presente nos eventos importantes da carreira dele, mas sempre em segundo plano, sempre como amiga da família. Músicos que trabalhavam com Roberto Carlos contavam, anos depois, que havia uma tensão no ar sempre que ela estava por perto, uma energia especial que não conseguiam explicar completamente. Não era apenas atração física, era algo mais profundo, mais complicado, mais perigoso para ambos. A situação chegou ao seu ponto crítico em 1972. Segundo rumores que circulavam nos bastidores da música brasileira, ela teria engravidado de Roberto Carlos. A notícia, é claro, nunca se tornou pública, mas as pessoas certas sabiam. E as pessoas certas incluíam os empresários, os executivos da gravadora, os assessores de imprensa, toda a máquina que mantinha a carreira de Roberto Carlos funcionando como um relógio suíço. A reação foi imediata e brutal. Eles disseram que uma gravidez fora do casamento destruiria sua imagem com o público feminino, que as mães de família que compravam seus discos se sentiriam traídas, que os patrocinadores fugiriam como ratos de navio afundando. Não era apenas uma questão pessoal, era uma questão de milhões de cruzeiros, de carreiras, de todo o império construído ao redor da imagem do bom moço Roberto Carlos. A pressão foi imensa. Ela se viu diante de uma escolha impossível: assumir o relacionamento e possivelmente destruir a carreira do homem que amava, ou desaparecer silenciosamente e carregar esse segredo pelo resto da vida. Segundo as pessoas que estavam próximas na época, ela escolheu o silêncio. Não houve brigas públicas, não houve escândalos, não houve declarações dramáticas. Ela simplesmente se afastou.
Parou de aparecer nos estúdios, parou de frequentar os shows, parou de fazer parte daquele mundo que havia se tornado o centro da sua vida emocional. E Roberto Carlos, pelo menos publicamente, continuou sua carreira como se nada tivesse acontecido. Mas as pessoas que conheciam Roberto Carlos intimamente notaram mudanças. Ele ficou mais introspectivo, mais melancólico, suas canções ganharam uma profundidade emocional que não tinham antes. Começou a gravar músicas sobre amores perdidos, sobre saudades que não passam, sobre arrependimentos que assombram os sonhos. Coincidência, talvez? Ou talvez fosse a única forma que ele encontrou de expressar uma dor que não podia compartilhar com ninguém. Afinal, como você explica para o mundo que perdeu o amor da sua vida porque sua carreira era mais importante? Como você conta que escolheu a fama em vez do coração? Ela também mudou. Quem a conhecia antes e depois desse período notava uma tristeza sutil, uma melancolia que não conseguia esconder completamente. Ela continuou sua carreira, continuou sendo uma artista respeitada, mas nunca mais foi a mesma. Em entrevistas raras, quando perguntavam sobre sua vida pessoal, ela desconversava com elegância, mas sempre havia uma sombra no olhar, sempre uma pausa antes de responder. Como se estivesse constantemente lutando contra a vontade de contar uma história que não podia ser contada, anos se passaram. Décadas se passaram. Roberto Carlos se casou novamente, teve filhos, construiu uma família. Ela também seguiu sua vida, teve seus próprios relacionamentos, suas próprias alegrias e tristezas. Mas o mistério permaneceu. Cada vez que alguém mencionava o nome dela perto de Roberto Carlos, ele mudava de assunto. Cada vez que alguém perguntava a ela sobre ele, ela sorria de forma enigmática e dizia que algumas coisas eram melhor deixadas no passado. Mas o passado tem uma forma curiosa de se manifestar no presente. Em 1985, durante uma entrevista que deveria ser sobre seu novo disco, Roberto Carlos foi questionado sobre os grandes amores da sua vida. Ele falou sobre Nice com carinho, mencionou outros relacionamentos importantes. Mas quando chegou ao final da resposta, fez uma pausa longa e disse algo que muitos consideraram revelador. Há amores que marcam nossa vida de forma tão profunda que não conseguimos falar sobre eles. Não porque não foram importantes, mas porque foram importantes demais. A frase foi interpretada de várias formas, mas quem conhecia os rumores entendeu imediatamente do que ele estava falando. Ela, por sua vez, deu uma entrevista em 1990, onde falou sobre arrependimentos, não mencionou nomes, não deu detalhes, mas disse algo que ficou na memória de quem ouviu. Às vezes na vida tomamos decisões que parecem certas na época, mas que carregamos pelo resto da vida como uma ferida que nunca cicatriza completamente. Não me arrependo das escolhas que fiz, mas às vezes me pergunto como teria sido se tivesse tido coragem de fazer diferente. Era uma confissão disfarçada de reflexão filosófica, mas quem sabia ler nas entrelinhas entendia que ela estava falando sobre muito mais do que carreira ou decisões profissionais. As músicas de Roberto Carlos também contavam uma história paralela, outra vez gravada em 1974. Falava sobre um amor que retorna em sonhos, sobre alguém que, mesmo distante, ainda faz parte da vida da pessoa. Cavalgada, de 1976, era uma metáfora sobre cavalgar em direção a um amor impossível, sobre não conseguir esquecer alguém que ficou para trás. Amada Amanti, de 1981, era ainda mais explícita, falando sobre um amor secreto, sobre uma mulher que é, ao mesmo tempo, amada e amante, sobre um relacionamento que existe nas sombras, mas que é mais real do que qualquer coisa que acontece sob a luz do sol. Os fãs mais atentos começaram a conectar os pontos. Notaram que sempre que Roberto Carlos cantava essas músicas em shows, havia uma intensidade diferente na sua voz, uma emoção que ia além da interpretação profissional. Era como se ele estivesse cantando para alguém específico, como se estivesse usando a música para dizer coisas que não podia dizer de outra forma. E ela, sempre que essas músicas tocavam no rádio ou na televisão, ficava visivelmente emocionada. Amigos contam que ela chegava a sair de ambientes onde essas canções estavam sendo tocadas, como se não conseguisse suportar a intensidade emocional que elas despertavam. A tecnologia moderna acabou revelando mais detalhes dessa história. Quando documentários sobre a música brasileira começaram a ser produzidos, pesquisadores descobriram fotografias antigas, gravações de bastidores, entrevistas perdidas que foram redescobertas. Em uma dessas gravações, de 1973, Roberto Carlos estava sendo entrevistado sobre inspiração para suas músicas. Ele começou a falar sobre uma mulher que conhecia, sobre como ela o inspirava, sobre como ela entendia sua arte de uma forma que mais ninguém conseguia. Mas no meio da frase, ele parou abruptamente e pediu para cortar a gravação. A entrevista foi editada, mas a versão original ainda existe nos arquivos da emissora. Ela também deixou pistas
Em 1978, durante uma participação em um programa de televisão, ela foi perguntada sobre sua música favorita. Sem hesitar, ela respondeu: Detalhes, do Roberto Carlos. O apresentador perguntou por quê, e ela disse: porque essa música fala sobre conhecer alguém tão profundamente que você percebe todos os pequenos detalhes que fazem essa pessoa única. É sobre um amor que vai além da superfície, que toca a alma. A resposta foi interpretada como admiração artística, mas quem conhecia os rumores viu muito mais do que isso. O tempo passou e ambos envelheceram. Roberto Carlos se tornou uma lenda viva, o rei da música brasileira. Um homem que influenciou gerações e continua sendo relevante décadas depois de começar sua carreira. Ela também se tornou uma figura respeitada no cenário artístico brasileiro, uma mulher que construiu um legado sólido e duradouro. Mas o mistério permaneceu. Cada vez que alguém tentava investigar mais profundamente essa história, encontrava portas fechadas, pessoas que se recusavam a falar, arquivos que tinham sido perdidos ou danificados. Em 2010, ela deu uma das suas últimas entrevistas importantes antes de se afastar completamente dos holofotes. O jornalista, conhecido por sua habilidade de fazer perguntas difíceis, conseguiu abordar o assunto de forma indireta. Ele perguntou sobre os grandes amores da vida dela, sobre relacionamentos que marcaram sua trajetória. Ela falou sobre seus relacionamentos conhecidos, sobre homens importantes que passaram por sua vida. Mas no final da conversa, quando as câmeras já tinham parado de gravar, ela disse algo que o jornalista nunca esqueceu. Há amores que são grandes demais para caberem em uma vida normal. Às vezes é melhor guardar esses amores no coração, onde eles permanecem perfeitos e intocados pelo tempo. Era a confissão mais próxima que ela já tinha feito sobre o assunto. Roberto Carlos, por sua vez, continuou sua política de silêncio. Mas pessoas próximas a ele contam que, mesmo na velhice, ele ainda se emociona quando fala sobre os anos 70, sobre a época em que estava no auge da carreira, mas também vivendo dilemas pessoais profundos. Ele nunca confirma nem nega os rumores, mas também nunca consegue disfarçar completamente a emoção que o assunto desperta. É como se fosse uma ferida que nunca cicatrizou completamente, uma história que ele gostaria de contar, mas que não pode ou não consegue. O interessante é que essa história, mesmo nunca tendo sido confirmada oficialmente, se tornou parte do folclore da música brasileira. Jovens que nem eram nascidos na época dos fatos conhecem os rumores, discutem as teorias, analisam as músicas em busca de pistas. É uma história que transcendeu a realidade e se tornou mito. Uma narrativa que fala sobre os sacrifícios que a fama exige, sobre amores que são grandes demais para serem vividos publicamente, sobre o preço que pagamos por nossas escolhas. Ela faleceu em 2015, levando consigo todos os segredos que guardou durante décadas. Não deixou diários reveladores, não fez confissões no leito de morte, não liberou cartas ou fotografias que pudessem finalmente esclarecer a verdade. Morreu como viveu nos últimos anos de sua vida, com elegância, discrição e mistério. Roberto Carlos, quando soube da notícia, cancelou todos os compromissos profissionais por uma semana. Não deu declarações, não foi ao velório, não fez pronunciamentos públicos, simplesmente desapareceu por alguns dias, como se precisasse de tempo para processar uma perda que não podia explicar publicamente. Mas talvez a verdade não seja o mais importante nessa história. Talvez o que realmente importa é o que ela representa. A ideia de que mesmo as pessoas mais famosas, mais poderosas, mais bem-sucedidas do mundo são, no fundo, seres humanos que vivem dilemas, que tomam decisões difíceis, que carregam arrependimentos e saudades. Roberto Carlos pode ser o rei da música brasileira, mas também é um homem que talvez tenha perdido o amor da sua vida por causa das pressões e expectativas que a fama impôs sobre ele. A história nos faz pensar sobre quantos amores são sacrificados no altar da conveniência social. Quantas pessoas escolhem a segurança em vez da paixão? Quantas vezes deixamos escapar a felicidade porque ela não se encaixa nos planos que traçamos para nossas vidas? Ela e Roberto Carlos podem ter sido vítimas de uma época mais conservadora, de uma indústria mais controladora, de um mundo que não estava pronto para aceitar que até mesmo seus ídolos tinham o direito de cometer erros e viver dramas pessoais. Hoje, quando ouvimos as músicas de Roberto Carlos, especialmente aquelas que falam sobre amor perdido e saudade, não podemos deixar de nos perguntar se estamos ouvindo apenas arte ou se estamos ouvindo confissões disfarçadas de poesia. Quando lembramos dela, não podemos deixar de imaginar como teria sido sua vida se tivesse tido coragem de assumir publicamente esse suposto amor. Se tivesse escolhido o coração em vez da razão, a verdade é que nunca saberemos com certeza se essa história é real ou apenas mais um mito criado pela imaginação coletiva. Mas ela permanece viva no imaginário popular porque toca em algo universal.
A ideia de que todos nós, em algum momento da vida, enfrentamos escolhas impossíveis entre o que queremos e o que achamos que devemos fazer. A diferença é que a maioria de nós pode viver essas escolhas no anonimato, enquanto pessoas como Roberto Carlos e ela precisaram viver sob os holofotes, com o mundo inteiro observando cada movimento, cada decisão, cada erro. Talvez a beleza dessa história esteja exatamente na sua natureza inconclusiva. Ela nos permite imaginar, sonhar, criar nossas próprias versões dos fatos. Nos permite acreditar que por trás da fama e do sucesso existem pessoas reais, com corações que batem, que sofrem, que amam de forma profunda e verdadeira. Nos permite acreditar que nem mesmo os reis são imunes às dores do amor, que nem mesmo as estrelas conseguem escapar da gravidade dos sentimentos humanos. E você que acompanhou essa história até o final, o que pensa? Acredita que Roberto Carlos realmente viveu esse grande amor proibido? Acredita que ela levou para o túmulo o segredo de uma paixão que mudou sua vida? Ou acredita que tudo não passou de mais uma lenda urbana, mais uma história romântica que inventamos para dar sentido aos mistérios da vida? Independentemente da sua resposta, uma coisa é certa. Essa história nos faz lembrar que amar é sempre um ato de coragem. E que às vezes a coragem está não apenas em assumir um amor, mas também em abrir mão dele quando necessário. Roberto Carlos continua sendo o rei, ela continua sendo lembrada como uma grande artista. E nós continuamos nos perguntando se o amor verdadeiro precisa sempre ser confirmado para ser real. Ou se às vezes é mais bonito quando permanece no território sagrado do mistério, onde nem o tempo nem a morte podem tocá-lo.